Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Muito feliz com o convite, mas é sempre um grande temor, muita responsabilidade, né? Mas Deus ele tem nos desafiado a um novo tempo e a gente tem se disposto a lançar aquilo que Deus tem proposto no nosso coração. E hoje, no nosso 9º dia de consagração, a gente vai falar da 11ª estação da vida de Daniel. Quietude e plena paz em momentos difíceis. Quando eu vi esse tema, eu comecei a mergulhar um pouquinho o que era quietude e o que era paz. Porque se os dois temas estão na mesma linhagem, na mesma frase ali, eles não significam a mesma coisa. E eu pesquisando alguns significados de quietude, eu destaquei um, que fala assim, ausência de agitação. Podemos pensar na quietude como um respiro momentâneo de calma em meio à agitação, como a pausa silenciosa antes da tempestade. Eu tenho uma amiga que, em alguns momentos que a gente passa quando acontece alguma coisa, ela fala assim, respira. E eu tenho desfrutado disso, respirado muito. Antes de tomar algumas decisões, a gente precisa parar e respirar. Vamos treinar isso. Não é qualquer respiro, é aquele respiro que vai lá no fundo do pulmão e solta. Vamos lá? Pelo nariz, inspira e solta. De novo. Inspira e solta. Traz uma leve sensação de tranquilidade, de calma. E a gente precisa, né, desses momentos de quietude, antes da gente dar alguns passos, né, na nossa vida, tomar algumas decisões. Salmos 46:10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente não vê Daniel desesperado. A gente não vê desespero nas atitudes de Daniel. Mesmo diante dos decretos, né? Daniel tem um decreto de morte. Calma, que Deus pode dar revelação. Daniel, querem te lançar na cova dos leões. Calma, Deus pode livrar. A gente sempre vê um posicionamento de Daniel que não nos traz e não nos revela desespero. Todas as vezes que a gente precisar fazer algo na nossa vida, que a gente venha acalmar o nosso coração, aquietar as agitações do nosso coração. E que 2024 você não viva mais precipitações na sua vida, amém? Porque a gente andar agitado, tomar decisões, né, de forma agitada, com o nosso coração ansioso, ele traz muitas precipitações. E às vezes por causa dessas precipitações, né, nós acabamos errando o caminho, nós acabamos tomando direções que não era a direção que Deus tinha para nós. E qual é o significado de paz? Um dos significados que eu destaquei é equilíbrio emocional. A paz é como um clima estável, onde a tranquilidade é constante. João 14:27 diz assim, deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nós precisamos de momentos de quietude. Mas Jesus ele fala assim, eu deixo com vocês a minha paz. Porque a paz, ela é uma continuidade. A paz, ela é algo constante. Enquanto a quietude, ela traz um instante de serenidade, de calma, de tranquilidade. A paz é essa continuidade. Então, muitas vezes a gente precisa nos aquietar. E a paz e a aquietação, elas vão andar juntas. A quietude vão andar juntas. Como que é a paz que Jesus diz que nos dá? Não é como a paz do mundo. E como que é a paz do mundo? A paz que o mundo nos oferece. Eu estou com o bolso cheio, então eu tenho paz. Eu tenho todos os recursos necessários, então eu tenho paz.
Eu tenho um bom emprego, então eu tenho paz. Eu tenho paz porque tudo vai bem. Essa é a paz que o mundo prega. Mas isso é bom? Isso é muito bom. Mas não é essa paz que Jesus nos fala, uma paz materialista, uma paz que depende de coisas. Por que muitas vezes a gente vê as pessoas em desespero, em agitações, em crises, preocupações? Porque colocaram a sua expectativa e a sua confiança em coisas terrenas, em coisas passageiras. E Jesus, ele não quer nos dar essa paz. Ele quer nos dar a paz de Filipenses 4:7, que diz que é a paz que excede todo o entendimento. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando a gente olha para a vida de Daniel, Daniel não tem motivos para estar em paz. O tempo todo algo está acontecendo na vida dele. Algumas conspirações, reis perturbados, decretos de morte, cova de leões, fornalha. O tempo todo algo está acontecendo na vida de Daniel. Mas em todo momento, nada disso abala a sua fé. Nada disso abala a vida de Daniel. Então agora a gente vai aprender 3 chaves para guardar o nosso coração em plena paz. Abre lá em Daniel 6. No versículo 10. Diz assim: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Quando Daniel ele soube do decreto que o rei havia lançado ali, qual foi o seu posicionamento? Buscar a Deus. Ele não foi tirar satisfação, não foi questionar os reis, não foi ali falar com os governadores que tinham conspirado contra ele, não. Ele foi buscar em Deus. Mas tem uma parte ali grifada, que é a chave do versículo. Ele costumava fazer. Daniel não foi buscar a Deus por causa do decreto que havia sido lançado. Ele foi buscar a Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele costumava a fazer isso. Porque muitas vezes a gente não vive essa paz que excede todo entendimento, a gente não vive essa paz plena que Deus tem para nós. Porque muitas vezes a gente está buscando a Deus só quando o negócio aperta. Só quando aquele fica apertado, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, é a hora que a gente recorre a Deus. A gente se achega muitas vezes a Deus assim, né? Por causa de alguma circunstância, de algum problema, de alguma enfermidade, de alguma dificuldade que estamos passando, de alguma dor. E Jesus mesmo disse que ele veio para curar, para libertar, para transformar. Mas a gente precisa entender o que Daniel entendeu. Eu não busco a Deus só para ele me livrar. Eu busco a ele porque eu quero ter um relacionamento com ele. Daniel fala assim, no capítulo 4, versículo 18, ele fala: Deus pode me livrar da fornalha, mas se ele não me livrar, não tem problema. Eu continuo adorando e só a ele me prostro. Se Deus fizer, irmão, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E a gente precisa manter a nossa confiança nele. E o que é a oração? A oração, ela é a nossa conexão com Deus. Quando a gente está em conexão com Deus, as coisas deste mundo não nos tiram a paz. Ah, mas falou mal de você. Amém. Deus abençoe ele. Ah, mas aconteceu tal circunstância. Amém. Deus pode transformar, Deus pode mover. Ah, mas os boletos estão chegando. Deus é o meu provedor. A gente precisa firmar a nossa fé nele. A gente precisa buscar a Deus em constante oração. Tem um louvor que fala assim,
se o mar não se abrir, eu vou passar por cima. Não importa como Deus vai fazer. Se você vai andar sobre as águas ou se você vai precisar nadar até o outro lado. Mas Ele faz. E a gente precisa confiar nele. A gente precisa estar em constante conexão com Ele. No ano passado, a apóstola, em alguma palavra, falou assim, sobre a gente estar mais conectado em oração com Deus e a gente deixar o nosso celular em modo avião. E esse ano, quando eu fui anotar alguns propósitos, eu lembrei disso. E eu falei, Deus, esse ano eu quero deixar mais as coisas deste mundo em modo avião, porque eu quero alçar novos voos na Tua presença. Que esse ano você faça esse propósito. Desconecte das coisas deste mundo. Não tem como Deus nos encher da paz dEle. Não tem como Ele nos encher daquilo que Ele quer nos entregar, nos dar, se a gente já estiver cheio das coisas deste mundo. Primeiro nós precisamos nos esvaziar para que Ele nos encha. Para que Ele coloque sobre nós a sua paz. Faça esse propósito também. Que esse ano você venha deixar seu celular mais em modo avião, para que você alce novos voos na presença. A oração constante, ela nos leva a viver uma vida de paz, que não depende de circunstâncias, que não depende da geografia. No versículo, um pouquinho mais para frente, no versículo 18, fala que o rei ele passou a noite sem comer e sem dormir. Daniel ele estava dentro da cova dos leões, em paz, enquanto o rei ele estava no palácio, no conforto, e ele não conseguia dormir. Então, aquilo que Deus tem para entregar, a paz que excede todo entendimento que Deus tem para derramar na sua vida, ele não vai depender de circunstâncias, não vai depender de geografias, não vai depender de nada. Vai depender apenas da sua busca em estar em constante adoração a Ele, em estar em constante oração à presença dEle, inclinando os seus ouvidos àquilo que Ele tem para te falar. Amém? A segunda chave, pode colocar aí. O versículo é o mesmo, mas eu queria destacar uma outra chavinha que tem ali. Saiba quem é o seu Deus. Fala que quando Daniel ele foi para casa, ele abriu as janelas. Quando eu vi isso, eu comecei a pensar, quem tem medo não vai entrar em casa e ficar com as janelas abertas. Então, Daniel ele não teve um posicionamento de medo. Ele ouviu o decreto, ele recebeu o decreto e ele voltou para casa, ele escancarou as janelas e ele falou, eu vou continuar no propósito que eu tenho com Deus. Posicionado onde Deus me colocou, onde Deus me chamou para estar. Mas Mateus 6 fala que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? E o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Isso nos revela intimidade. Mas aqui nesse momento, Daniel ele estava passando por afrontas, sendo conspirado. E o ato dele abrir a janela e se posicionar ali, mesmo diante daquilo que as pessoas poderiam ver, porque ele poderia ter falado, não, eu vou me esconder, já que o decreto é que eu não busque ao meu Deus, eu vou me esconder, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver que eu estou buscando. Mas não. Era como se Daniel estivesse dizendo, eu sei o Deus que eu sirvo. E quem tem que temer não sou eu, são eles. Porque o meu Deus, ele é poderoso. E ele pode mudar o decreto, mas ainda que ele não mude e eu tenha que morrer, não tem problema. Eu não negocio a minha fé. O decreto ele era de 30 dias. No versículo 7. Fala que o decreto era de 30 dias. E Daniel ele poderia ter pensado, são só 30 dias. Deixa eu dar um tempinho aqui, vou dar uma pausa, espera esses 30 dias passar e depois eu volto a buscar a Deus. Não tem férias na presença de Deus, irmãos.
Não tem pausa na presença de Deus. Nós não podemos dar pausas em buscar a Deus. O apóstolo ministrou no primeiro dia da conferência, ele falou sobre estarmos revestidos. E ele falou sobre a progressão do inimigo. Em 30 dias, Satanás já te cercou. Em 30 dias, ele já te atacou, já te tirou do templo. Em 30 dias, ele já implantou a cultura do mundo em você. Em 30 dias, ele já te levou à perversão total. Em 30 dias, ele já matou a sua fé. Então, a gente precisa quebrar esses ciclos. Não ficar firme por estações. No inverno, eu estou firme. No verão, estou mais ou menos. Em dezembro, eu preciso dar uma pausa, tem umas festas, tem umas coisas. Não. Está repreendido isso da sua vida, amém? Nós quebraremos esse ciclo de inconstância da nossa vida. E nós seremos constantes na presença de Deus. Nós vamos permanecer firme naquilo que Deus nos entregou. Pare de negociar aquilo que é importante. Confunda o inimigo esse ano. Daniel, precisa se calar. Aí eu grito mais alto. Daniel, tem que parar de orar. Aí eu oro mais. Daniel, tem que se prostrar. Então aí que eu permaneço de pé. Que nesse ano você venha se posicionar e confundir Satanás. Quebre os ciclos de inconstância da sua vida. Em nome de Jesus. A confiança, ela é um posicionamento de quem carrega a paz de Deus. Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8 diz assim: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós temos vindo buscar nesses 9 dias. Mateus 8 vai falar sobre uma tempestade que os discípulos estavam enfrentando. E Jesus estava no barco. E ali, atravessando essa tempestade, eles começam a se apavorar, a se desesperar. E eles correm até Jesus e falam: Jesus, acorda, nós vamos morrer. E essa passagem, ela revela 2 coisas. Mesmo com Jesus, nós não estamos isentos a tempestades. E a segunda coisa, se Jesus estiver no barco, mas você não o conhecer, você ainda vai continuar desesperado. No versículo 27 diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles tinham Jesus no barco, mas eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam profundamente. Eles ainda não tinham experimentado dos milagres, do poder, daquilo que Jesus tinha, daquilo que Jesus carregava, daquilo que estava ali com eles. E por isso que eles se desesperaram. Nós precisamos mergulhar em conhecer quem é o nosso Deus. Porque enquanto a gente não conhecê-lo, nós continuaremos perdendo batalhas. Nós continuaremos entregando os pontos para as preocupações, para as inquietações, para as agitações do nosso coração. E não é qualquer conhecer. Não é um conhecer de ouvir falar, mas é um conhecer de ter experiência com ele. É um conhecer de estar perto dele. Depois desse dia, eu tenho certeza que os discípulos não se desesperaram mais assim. Porque quando Jesus estivesse no barco, eles lembrariam: ele acalma os ventos e a tempestade. Que você ponha em prática a chave anterior. Como que nós conhecemos a Deus? Através da oração, através da intimidade, através do relacionamento com ele. Nós só confiamos em quem nós temos relacionamento, em quem nós estamos próximos, em quem nós estamos perto. Então, se nós não conhecemos o Deus que nós servimos, dificilmente nós vamos nos manter confiantes. Porque em algum momento, alguma circunstância vai te abalar. E a terceira chave fala sobre a fé firme. Daniel 6:5 fala assim: então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Ou seja, que tenha a ver com a sua fé.
que eles pensavam? Se nós encontrarmos algo da sua fé, essa vai ser a fraqueza dele. Mas, na verdade, eles não sabiam que a fé de Daniel era a sua força. Aleluia! Salmo 112 diz assim, no versículo 7. O Salmo 112 está falando sobre aqueles que temem ao Senhor. E no versículo 7 diz, não temerá más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Hebreus 11 fala que a fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, nós precisamos que a nossa fé seja firme. Uma fé como de Daniel, que não era oscilante. Nós não vemos Daniel oscilando na sua fé. Diante dos decretos, ele cedendo, ele abrindo mão daquilo que ele acreditava, não. Diante aos decretos, diante aos momentos difíceis, aí que ele firmava ainda mais a sua fé. E o que isso tem a ver com paz? Tudo a ver com paz. Colossenses 2, 6, 7 diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Se nós não tivermos um posicionamento firme na nossa fé, qualquer coisa vai roubar a nossa paz. Qualquer coisa vai nos abalar. Que em 2024 você se posicione assim como Daniel. Que o Senhor fortaleça a sua fé. Que as preocupações do dia a dia, que as preocupações deste mundo não roubem a sua força. E que você permaneça com uma fé firme em Jesus.